terceiro encontro da nossa série All In, Tudo ou Nada. Nós conversamos no dia 15 de maio sobre a nossa vida pessoal. Tudo ou nada na nossa vida pessoal. Olhando para dentro de nós, olhando para aquilo que Deus nos criou a ser, nós precisávamos passar por esses anos. No domingo passado nós conversamos sobre a nossa família, esse núcleo tão importante onde nós somos formados, um núcleo que guarda a nossa raiz, a nossa origem como pessoas, e como nós temos que cuidar dessa nossa família, né? Como isso é importante e caro para todos nós. E hoje a nossa conversa é sobre tudo ou nada na minha comunidade. Tá? Então hoje nós vamos dedicar nossa atenção a isso. Eu quero começar com essa frase que Paulo, o apóstolo Paulo, disse no final da sua vida, no final de uma jornada de servir a Deus, depois de ter feito muitas coisas, de ter passado por tantos perrengues, por tantas dificuldades, por apedrejamentos, por ter passado por picada de cobra, por navegações que naufragaram, por ter passado por dificuldades como barreiras que colocaram para ele cruzar de cidade, chegar a outro lugar, preconceitos e tudo mais. Depois de ensinar outros a continuar o serviço, depois de ter plantado igrejas, depois de ter edificado igrejas, Paulo disse essa frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando nós olhamos para Paulo, eu quero, nessa introdução aqui, passar por 4 fases da vida de Paulo, para então nós aprofundarmos um pouquinho sobre o nosso assunto. Em primeiro lugar, Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Ele não gostava e ele discordava completamente das pessoas que seguiam a Cristo. Na visão de Paulo, as pessoas que seguiam a Jesus estavam contra Deus. Porque Paulo entendia, pelo que ele conhecia então de Deus, ou conhecia das Escrituras como um fariseu, como um líder religioso, que jamais Deus permitiria que um inocente, um Messias, fosse morto numa cruz. Para Paulo, morrer numa cruz significava a maldição de Deus. Quando Paulo então ouve falar de Jesus, que tinha morrido numa cruz, que era o pior tipo de morte daquela época, para Paulo e para outros fariseus, líderes religiosos, mestres da lei, eles olhavam para Jesus morto numa cruz, o que eles conheciam a respeito de Deus fazia com que eles falassem: esse jamais poderia ocupar a função de Salvador, aquele que vai trazer a vida para as outras pessoas, porque Deus o amaldiçoou ao ponto dele morrer numa cruz. Por isso Paulo, diante disso, ele olhava o movimento dos cristãos e ele tinha uma atitude intencional de acabar com esse movimento. Paulo não concordava com o fato de que pessoas estavam obedecendo ou tentando viver aquilo que Jesus ensinava. Por isso ele se dispunha, com toda a sua força, com toda a sua capacidade, ele abria mão da sua estrutura, de onde ele morava, dos seus amigos, e se dedicava à missão de acabar com os cristãos. E Paulo passa então muito tempo atrás dessas pessoas, até que um dia ele decide conversar com o sumo sacerdote, ou seja, o líder máximo da religião judaica daquele período, e ele pede autorização para ir até Damasco, porque ele ouvia que lá tinha pessoas que estavam formando comunidades, ou seja, estavam formando igrejas, né, de seguidores de Jesus. E o sumo sacerdote então autoriza, dá todas as condições para que Paulo então vá em direção a essas pessoas que ele chamava as pessoas do caminho. Então, a primeira fase de Paulo, antes dele se tornar um cristão, é marcado pela perseguição para com os que eram desse caminho. E ele chamava desse jeito as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que estão nesse caminho de seguir a Jesus. Agora, uma segunda fase é quando então Paulo está indo em direção a Damasco
E uma coisa inusitada acontece. Porque antes ele tinha um conhecimento a respeito de Cristo, que o dava a entender que Jesus era um amaldiçoado de Deus. O fato é que quando ele está a cavalo indo a Damasco, o texto bíblico, os relatos vão dizer que uma forte luz veio em torno dele, de uma forma que ele perdeu a visão por 3 dias, e nessa forte luz ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que você me persegue? E eu não imagino aqui uma voz grossa, daquela do trovão, não é? Ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu imagino que, para mim, pelo menos, deve ser a mesma voz que Jesus tinha, né? Saulo, por que me persegues? Uma voz mansa, talvez terna, aquela voz que vai lá no coração, gentil. E ele para diante daquilo e fala: quem é, Senhor? Quem é que fala comigo? E nessa voz, essa mesma voz responde, no meio daquela luz forte, responde para Paulo: sou eu, Paulo, Jesus. Isso colocou Paulo em xeque. Porque para Paulo, Jesus havia sido morto numa cruz, de uma forma amaldiçoada, portanto, diante de Deus, Jesus era culpado. Agora ele tem que lidar com outro fato. Jesus está vivo, porque está falando com ele. Para o conhecimento de Paulo, uma pessoa só pode estar viva depois da morte se ela ressuscitou. A questão é, Deus só ressuscita quem ele considera inocente. Para o conhecimento que Paulo tinha, para o conhecimento que os fariseus tinham, a ressurreição é a prova de que para Deus essa pessoa era inocente. Não tinha pecado nenhum. Era uma pessoa digna de ser respeitada, digna de ser honrada, digna de ser rei. O único que poderia ser ressuscitado por Deus seria o Messias. Quando Paulo olha para essas circunstâncias, ele agora tem que passar por um processo de mudança de mentalidade, porque aqueles fatos que justificavam ele perseguir os cristãos não mais faz sentido. Agora ele começa a olhar para Jesus como aquele que está vivo e que Deus considerou como inocente. Por que eu estou dizendo isso? Ainda mais num dia em que nós estamos conversando sobre tudo ou nada na minha comunidade. Porque, e é nesse ponto que eu preciso te dizer isso, uma comunidade, seguidores de Jesus, pessoas que estão dispostas a andar por esses princípios e valores, por essa orientação de vida que vem a partir de Jesus, passa por uma experiência semelhante, parecida, próxima disso aqui. Um encontro entre você e aquele que será o seu Senhor. Não tem como nós falarmos de uma comunidade de cristãos se cada pessoa não passou pela experiência de olhar nos olhos de Cristo e Ele dizer: eu sou o seu Senhor. Uma comunidade, uma igreja, começa quando pessoas que passaram por essa experiência de se encontrar, e aqui pode entender, encontrar-se com Jesus de uma forma espiritual, sensível, não necessariamente presencial, mas aqui dentro, internamente, isso vai lá no fundo do seu coração. E como que essa voz que falou para Paulo: Saulo, por que me persegues? Talvez a sua história seja diferente. Talvez a minha história foi o seguinte: Marcelo, por que você foge de mim? A minha história traz essa pergunta: Marcelo, por que você foge de mim? E quando eu precisei responder essa pergunta, minha face caiu. Porque quando eu disse o porquê, ele falou: eu sei, eu te conheço. O seu lugar é comigo. O seu lugar é aqui. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o teu Criador. Eu sustento a sua vida. Longe de mim, você não é nada. Junto de mim, você é meu filho. Antes de nós falarmos do seu envolvimento com uma igreja, uma comunidade, é preciso fazer uma avaliação do nosso coração. É preciso você avaliar o seu coração. Quem é o seu Senhor?
eu posso dizer que o meu Senhor é Jesus Cristo. Ele me perguntou: por que você foge de mim? E eu tenho respondido: me perdoe, me ajude a estar perto de ti. Eu não sei se você tem fugido de Cristo. Não sei se você tem perseguido Cristo. Talvez você possa perseguir a igreja. Eu detesto igrejas. Por que existem igrejas? Porque esse povo chato. Ouvi uma analogia muito interessante sobre o que são os cristãos. Na conferência que nós estávamos, um preletor da Austrália estava contando que nos Estados Unidos tem muitos, na frente das casas, aquelas gramas cortadinhas, baixinhas, verdinhas, perfeitas. Parece que nem existe erva daninha, de tão perfeitas. E ele estava contando então que o papel dos cristãos é ser erva daninha. Aquela plantinha chata que as pessoas tentam tirar para que fique tudo bonitinho, mas essa planta, esse jardim em frente da casa é superficial. É só aparência. E ele estava desafiando a gente a ser ervas daninhas. Que crescem, vai lá, tira, a gente cresce de novo. Não é assim que acontece com a igreja? Quantos anos de história cristã, história do mundo, e a igreja não morre? Estão tentando de tudo, pelo campo da universidade, pelo campo da ciência que está ali na universidade, nas mídias, nos livros, na filosofia e assim por diante. Tantas áreas que estão tentando, e tantos anos tentando acabar com os cristãos ou com a igreja, e a igreja continua viva. Quando chegaram diante daqueles discípulos que viveram com Jesus e falaram: parem de dizer isso, senão vocês serão presos, apedrejados, vocês ficarão sem vida. A resposta deles foi a seguinte: como deixarei de dizer das coisas que vi e ouvi? Quem pode me persuadir a ser diferente? Sabe por quê? Porque essa experiência é essa experiência de se encontrar com o Senhor. Quando Ele nos pergunta ao coração e a gente precisa ser sincero, e a gente se rende a Ele e fala: Tu és o meu Senhor. A minha vida não está mais no caos, para o acaso, mas o Senhor é meu guia, o Senhor é meu sustentador. Quando a gente passa por isso, como é que vão tirar a nossa vida? E é aqui que surge a igreja. E o que acontece depois, com a terceira fase em Paulo, ele passa a viver de uma forma apaixonada na edificação da igreja de Cristo. Já perceberam? Não sei se você já parou para imaginar ou para entender o que Paulo fez. Paulo, ele passa a dedicar a sua vida com uma paixão tão grande pela igreja. E nos dias de hoje, eu penso que nós precisávamos mergulhar um pouco mais nessa paixão de Paulo. Por que Paulo era tão apaixonado assim pela igreja? Nos dias de hoje, falar igreja parece que está ruim, né? É complicado você dizer que acordou cedo no domingo para a igreja. As pessoas em casa não entendem, os vizinhos falam: meu, vai fazer outra coisa, vai tomar café da manhã no parque com a sua família. Na igreja. Agora, por que será que Paulo era tão apaixonado pela igreja? Por que ele dava a sua vida? Ele se dispunha a estar nos contextos mais difíceis. Ele se dispunha a ser mesmo apedrejado. No relato em Atos diz que ele, numa cidade, num vilarejo que ele entrou, ele saiu de lá espancado, apedrejado, colocaram as roupas dele, ao lado do corpo, porque achavam que ele estava morto. E segundo os relatos, no dia seguinte ele levantou cedo e continuou. Eu fico imaginando, eu acho que ele era realmente um cara muito apaixonado pela igreja. Se você fosse apedrejado ou cuspido, você voltaria no domingo que vem? Você tentaria falar ainda sobre a igreja? Quantas pessoas não estão de cara virada com a igreja porque foi ofendida ou porque foi maltratada? Agora Paulo passava por todos esses perrengues e ele continuava apaixonado pela igreja, ao ponto dele dizer assim: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se morrer é lucro, quem é que está vivendo isso pela igreja? E Paulo escrevia cartas,
num contexto em que não tinha computador e todas essas tecnologias nossas. Só imaginar 50 anos atrás, como seria a sua vida sem celular, sem computador. Agora, coloca isso há quase 2.000 anos atrás, sem transportes coletivos, sem metrô, a gente reclama tanto, né? Sem essas comodidades todas contemporâneas, Paulo ia apaixonadamente edificando a igreja. E eu pergunto para nós nos dias de hoje, cadê a nossa paixão pela igreja? Por essa comunidade de seguidores de Cristo. Paulo vivia isso, essa terceira fase. E nessa quarta fase de Paulo que eu quero chamar a atenção, o que ele deixa como legado na sua vida. Paulo plantou inúmeras comunidades, igrejas, começou inúmeras, treinou cristãos, capacitou. Foi Paulo quem liderou um movimento de apresentar a Jesus Cristo para aqueles que não eram da fé judaica, não eram judeu. Ele começa esse movimento e até os dias de hoje, as bases para se formar uma igreja nós encontramos em Paulo. Como edificar uma igreja, por que edificar uma igreja e assim por diante. Deixou 13 epístolas escritas para ensinar como viver em uma igreja. Quando nós olhamos para esse legado, talvez você ainda não tenha refletido bastante sobre isso, mas é um legado extraordinário para um período como aquele que ele vivia e que chega até os dias de hoje. A partir disso, eu quero contar um pouquinho a minha história rapidamente, não é nem a minha história toda, mas uma experiência. Aqui embaixo, vou mostrar para vocês que a minha cidade está no mapa. Olha aqui que belezinha. Cosmópolis, tá bom? Cidadezinha pequenininha do interior de São Paulo. No ano de 2006, eu saí daqui e vim parar em Amparo, no Peru. Foi um trajeto bem interessante e num momento muito especial da minha vida. Eu tinha acabado de me formar em economia, trabalhava numa empresa de consultoria para recuperação de empresas, pequenas e médias empresas, na cidade de Campinas. Tinha acabado de receber uma promoção. Cheguei para o meu chefe e disse, olha, estou pedindo a conta. Ele, por quê? Falei, eu vou viver por algo que realmente vale a pena. Eu vou entregar os meus caminhos nas mãos de Deus, para Ele me levar onde Ele quiser. Porque eu preciso dizer isso para as pessoas. Deus ama, que Deus quer transformar suas vidas, que Ele é a base de toda a existência. Aí ele virou para mim e disse, Marcelo, ideologia não enche barriga. Eu falei, pois é. No meu caso é porque eu estou muito cheio, eu preciso me esvaziar. Eu preciso doar aquilo que está aqui dentro de mim. Não estou em busca de me encher, estou em busca de me esvaziar. E eu saí de todo esse trajeto, e eu lembro que antes de ir em Amparo, nós estávamos com um grupo de 11 pessoas, aqui na divisa do Acre com Bolívia, Peru e Bolívia aqui embaixo. Nós tivemos que atravessar uma ponte, um trajeto de 4 quilômetros a pé, com malas, as meninas com aquelas malas, né, sabe como que é, né? Aquelas que você leva roupa, muito mais roupa do que precisa, mas nós fizemos essa travessia, e foi interessante como que nós chegamos naquela cidade, que tinha mais ou menos 1.500 pessoas, uma cidade que não tinha uma infraestrutura como nós conhecemos uma cidade, toda de barro, tinha chovido muito, nós fomos amassando barro, até chegar numa igrejinha pequena, uma Assembleia de Deus. E quando nós chegamos ali, eu tinha 22 anos de idade, não sabia muita coisa, eu sabia algumas coisas só, sabia quem era Jesus, isso fazia sentido no meu coração, e eu estava disposto a compartilhar isso com as pessoas. Eu lembro que depois desses esforços, não ganhei dinheiro por isso. Na verdade, coloquei tudo que eu tinha da rescisão, do trabalho, para poder chegar até lá. E eu lembro de quando eu estava diante daquelas pessoas, e elas ficavam olhando assim, por que você saiu, né? O que você veio fazer aqui? Qual o objetivo
objetivo de você sair da sua zona de conforto, por que você faria um trajeto de 3.600 quilômetros para vir aqui dizer algumas coisas só para a gente e ir embora? Por que a gente passa? Por que Paulo deu sua vida? Por que tantas pessoas têm dedicado todos os seus recursos, toda a sua capacidade, aberto mão de tantas coisas, para chegar até alguém e dizer uma mensagem simples? Quando você se faz essa pergunta, que resposta você alcança? Por que uma igreja é tão importante? Por que isso que nós estamos fazendo aqui vale a pena? Por que vocês acham que tantas pessoas deram sua vida como mártir para que a Bíblia fosse escrita, para que ela chegasse aos dias de hoje, para que nós tivéssemos recursos suficientes para nós sentarmos em poltronas confortáveis e ouvir uma mensagem? Por que será que, eu já me fiz essa pergunta, por que eu tive que abrir mão de tudo? Por que eu saí do meio da minha família? Deixei de lado a profissão? Por que no meu coração há uma responsabilidade tão forte de apresentar Jesus Cristo? Quando você se faz essa pergunta, você consegue achar respostas? Por que as pessoas continuam a ser cristãs? Por que existe comunidade? Por que existe uma igreja? A primeira questão que eu quero levantar para vocês, e aí vem de Pedro, ele diz o seguinte: vocês são a raça escolhida. Eu quero perguntar para você, se você já passou pela sua experiência com Cristo, dele ler a sua alma, ler o seu coração, e você conseguir responder para ele quem você é, se você já parou para pensar no que ele está transformando em você. Porque, diferentemente do que muitas pessoas têm pensado a respeito do que é ser cristão, do que é pertencer a uma igreja, do ponto de vista de Deus, jamais ele tem considerado que ser cristão é só receber. É sentar no banco e receber uma mensagem gostosa ao coração. É fazer diferença porque vai dar uma energia para essa semana. Mas, do ponto de vista de Deus, quando Ele chama você pelo nome, Ele se propõe a ser o seu Senhor. Ele está transformando em você uma raça escolhida, um povo de propriedade dEle, uma nação completamente dedicada a Deus. Quando Deus nos chama pelo nome, quando Ele nos chama para ser dEle, quando Ele nos escolhe no meio de tantos e fala: vem cá, Ele está nos transformando num povo, Ele está nos transformando numa comunidade. A sua identidade não é mais viver sozinho, sozinha. A sua vida passa a pertencer a um grupo de outras pessoas, onde Paulo vai chamar isso de corpo. Do fato que quando você tem um machucadinho no dedinho, o corpo todo sente. Quando Deus te chama pelo nome e te traz para perto, Ele está incluindo você numa nação que não depende mais do sistema de lei de um país, mas depende do sistema do reino de Deus. Uma nação que não vive mais do dinheiro que se ganha no mercado. Não é uma nação que depende mais do que a indústria produz. É uma nação que não depende mais das relações internacionais. É uma nação que passa a depender única e exclusivamente da voz de Deus. Da mesma voz que diz: haja luz e houve luz. Haja separação da terra e houve separação da terra. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos inclui numa nação em que Ele é o rei. Jesus Cristo é o príncipe. E o Espírito Santo está agindo entre nós para nos trazer unidade e sustentar a nossa vida nele. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos inclui de uma forma numa comunidade cristã que não tem a ver só com a comunidade Jardim Paulista, mas uma comunidade universal que está em todas as partes do mundo e que começa a fazer sentido
o nosso relacionamento um com o outro, a forma como nós tratamos um ao outro, a forma como nós confrontamos um ao outro, a forma como nós somos ensinados pelo testemunho de vida do outro. A nação da qual nós começamos a fazer parte tem a ver com a forma como Deus nos chamou a viver. Por isso que quando nós começamos a viver essa nação, quando nós somos incluídos nessa nação, chamado povo exclusivo de Deus, quando um sofre, o outro estende o braço. Por isso que quando nós encontramos um com o outro, nós o chamamos de irmão, não porque é bonitinho, porque é um linguajar evangélico, mas porque nós deveríamos nos tratar de fato como irmão de sangue. Você consegue imaginar a pessoa que está ao seu lado, que também já submeteu sua vida a Cristo, entendendo que essa pessoa é seu irmão de sangue? Como seria o seu tratamento com essas pessoas? Se um vai mal no casamento, vai mal com a educação dos filhos, vai mal no trabalho, como você lida se fosse o seu irmão da sua própria casa? Você também deveria lidar assim com esses que são cristãos, com esses que fazem parte dessa nação regida por Deus. Quando Deus nos chama pelo nome, Ele nos inclui numa comunidade, isso ressignifica toda a nossa vida. Nós não mais dependemos ou vivemos para a satisfação do nosso ser, mas a transformação que Ele começa, passa a viver a nossa vida em dedicação a Ele e o transbordar desse relacionamento em função dos outros. Agora, quando nós imaginamos a igreja, ou quando nós paramos um pouco para analisar as igrejas como estão hoje, nós temos que ser críticos nisso. Será que nós estamos vivendo assim? Será que está fazendo sentido ser chamado de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Portanto, em primeiro lugar, tudo ou nada na comunidade significa, pela ótica de Deus, é que nós somos um povo. Isso tem a ver com a nossa identidade. Quando Cristo te chama pelo nome, Ele não está interessado tão somente em você, mas em você e mais uma série de coisas que vão acontecer ao seu redor. É muito comum nos dias de hoje, por conta do individualismo, do egoísmo, nós acreditarmos que ao chegarmos diante de Deus, Ele vai curar somente a nossa vida. Mas Ele quer curar a nossa vida, quer curar a nossa família, quer curar as pessoas que estão à nossa volta, quer curar a nossa sociedade, quer curar o nosso mundo caído. Deus é tão gracioso que Ele vai permitir que você chegue diante dEle para curar as dores do seu coração. Ele não tem problema com isso. Ele quer e vai curar as dores do seu coração, as frustrações da vida. Ele tem compromisso com isso. Ele já prometeu que vai fazer isso. Agora Ele não quer parar aí. Nesse final de semana, nesse feriado, nós vamos fazer uma travessia de Petrópolis para Teresópolis. É a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje. No primeiro dia, foram 11 quilômetros de subida. Não tinha descida para descansar. Quando chegou no meio, na hora do almoço, mais ou menos meio-dia e meia, eu sabia que ainda tinha 2 dias e meio de caminhada. Eu já estava exausto. Eu nem conversava mais com as pessoas. Estou com sede até agora. Desidratei tanto. Eu não queria continuar. Eu não queria continuar. Eu parei de falar com as pessoas porque eu via que as pessoas estavam felizes. Para terminar o primeiro dia, a Raquel ficou uns 10 minutos, não foi tudo isso, uns 5 minutos lá atrás, porque eu mirei o acampamento e fui, assim, sabe, aqui eu vou chegar, não via mais ninguém na minha frente. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus começa uma obra na nossa vida, a gente quer parar. Começa a doer a musculatura, né? No meu caso, meu joelho, minha coxa, panturrilha, tudo doendo, o ombro, né? Tudo. Já estava assim, não dá nem para me dizer o quanto estava doendo. Eu queria parar. Eu acho que, como igreja hoje,
parar. Deus começa a tratar a nossa vida. A gente fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Até aqui tá bom, ok. Deixa pro outro que gosta. Né? Tem gente que é mais radical. Eu vou voltar, vou ficar ali embaixo, vou subir de carro, né? Eu vou numa forma mais confortável nessa vida, não vou levar as coisas tão a sério assim. Mas eu preciso te dizer que quando Deus te chama pelo nome, quer ser Senhor da sua vida, Ele quer. É claro que Ele vai te respeitar. Mas Ele não vê a hora de você dizer assim, faça, Senhor. Faça a obra. Vai tudo. Vai em cada canto do meu corpo. Em cada parte da minha alma. Em cada parte do meu coração. E, gente, não tem jeito. Quando Ele começa isso num plano inicial de cura, Ele começa a cuidar de uma área do coração, vai entrar na área da família. E vai lá no fundo e você vai precisar perdoar, você vai precisar tirar o câncer que está aqui dentro e jogar fora isso. Deixa Ele retirar isso. Ele quer curar os seus relacionamentos familiares. E vai doendo, vai doendo. Mas quando passa pelos relacionamentos familiares, Ele vai passar pela sua fé, pela forma como você tem convivido com os outros que têm se submetido a Ele. Porque Ele precisa curar isso também em você. Ele quer tirar essas raízes que te atrapalham, porque viver em comunidade é a forma mais protegida, abundante e profunda que Deus criou para o ser humano viver. Quando você é tratado na necessidade de perdoar o outro, de ver as diferenças, de ver a cultura que pensa de uma forma, você pensa de outra. Você não entende Deus completamente se você não está junto dos outros. Não tem como você se aprofundar no conhecimento bíblico se você não compartilha e ouve daquilo que o outro está aprendendo também. Nós nunca vamos aprender bem a Bíblia se só eu falar da Bíblia aqui nessa comunidade. Não tem jeito. É impossível, Deus não fez a igreja para ser assim. Cada um precisa estar maduro e crescendo na Bíblia para compartilhar dessas verdades. Senão nós não vamos ser uma igreja profunda. Agora muitas vezes nós paramos lá na nossa vida pessoal. Só queremos deixar que Deus cure aqui, por cima, né? A raiz está toda comprometida. E a gente fala, não, tá bom aqui, tá bom aqui. Eu quero desafiar você, faça a travessia toda. Eu fui por vergonha quando eu voltei atrás. Porque eu olhava para minha esposa, ela estava lá, feliz da vida. Como é que eu ia desistir? Eu ia ter que tirar um guia do grupo para me acompanhar de volta. Mas a gente dá conta. As pernas parecem que a minha está doendo bastante. Vai demorar a semana inteira para curar. Mas dei conta, terminei. Cheguei em São Paulo de volta. Eu nem sabia se ia chegar aqui, né, para hoje. Mas estamos de volta. Parece que não. Mas se você me perguntar quem eu sou hoje, quem eu era quinta-feira, eu sou outra pessoa. Doeu. Estou com as costas doendo de dormir em barraca. Mas hoje eu falo, eu conheço mais as minhas forças. Sei mais das minhas capacidades. O Thales está rindo ali porque eu estou correndo só na direita, porque a esquerda eu estou poupando aqui. Como você vai viver o resto da sua vida? Até onde você vai deixar Deus invadir a sua vida para te transformar em algo? Você já quer parar no começo? Ele tem coisas melhores para você. Deixa Ele cavucar. E ser parte de uma comunidade, ser parte de uma igreja, é um dos passos muito importantes para a transformação da sua vida, da sua família, da sociedade que está à sua volta e do mundo também. Por isso, ser nação santa, raça eleita, povo de propriedade, é mais uma etapa do tratamento de restituição, de restauração da humanidade que está em nós. Faça a travessia. Deixa Deus te curar. Se você não botar o pé numa comunidade, se você não botar o pé numa igreja e dizer, eu estarei aqui, eu vou vencer as dificuldades, porque é difícil. É difícil às vezes você ter compromisso toda semana. É difícil você aguentar aquelas pessoas chatas, né? Que pega no pé,
né? E você percebe que, na verdade, todos estão em tratamento. Todos estão. Não tem nenhuma pessoa perfeita. É engraçado porque quando a gente vai conversar com pessoas que não são de igreja, há uma visão de que quem está na igreja se acha perfeito, né? Se acha sem falhas. Mas na medida que você começa a participar de uma igreja, você percebe que todo mundo tem falhas. E talvez você vai começar com aquela análise assim, nossa, tem gente muito pior que eu aqui. Geralmente é assim. Porque para Deus isso não é limitação, Ele não exclui aqueles que são falhos. Pelo contrário, Jesus disse que não veio para curar aqueles que estão sãos, mas aqueles que estão doentes. Todos nós somos os pacientes de Cristo. Ele está nos curando, nos restaurando a identidade, para nós sermos melhores. Faça a travessia toda, não pare no princípio desse tratamento de Deus que começa na sua vida. Em segundo lugar, a finalidade disso é vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Não tem como nós anunciarmos coisas poderosas se nós não vivenciarmos essas coisas poderosas. É por isso que ele começa aí na sua vida. Vai para a sua família. Vai para a comunidade onde você está. E à medida que essas coisas comecem a criar corpo, você começa a anunciar esses feitos poderosos. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Olha o que Deus fez em mim. Ele pode fazer isso em você também. Em terceiro lugar, Pedro vai dizer então a nossa condição. Quando Deus nos chama para ser o seu povo, Ele nos diz o seguinte: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. E ele continua: peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Eu gosto muito dessa expressão. É muito difícil de vivê-la. Muito difícil de vivê-la. Em outras palavras, seriam, ao invés de estrangeiros de passagem, poderiam ser peregrinos. O que é um peregrino? Quando você ouve essa palavra, qual imagem você tem à mente? Não é daquela pessoa que não tem uma casa? Ela talvez anda com mochila, né? De um lugar para o outro. E se eu perguntar aqui, fiz uma pesquisa rápida, quem gostaria de ser um peregrino aqui? Assim, né? Já vem à nossa mente assim, não vai ter onde tomar o banho direito, não vai ter onde dormir, não vou ter recursos suficientes para o meu conforto. Deixa isso para quem gosta, né? Mas quando nós olhamos para o que Deus nos está propondo, Ele está nos propondo uma vida em que nós não estamos atrelados, apegados às coisas deste mundo. Quando Ele nos chama para esse tratamento, Ele nos descola, tira as nossas raízes do chão e coloca nas nuvens. Né? Seria mais ou menos essa expressão. Ele tira a nossa cidadania terrena e Ele diz: agora a sua cidadania é celestial. Ou seja, o que define a sua vida não são mais as regras deste mundo, dessas coisas da Terra, do planeta Terra, mas as coisas do reino de Deus. São esses valores do reino de Deus que agora passará a definir quem você é. Quando você pega o seu passaporte na viagem e alguém lá no aeroporto vai olhar de um outro país e dizer: de onde você vem? Né? Ali no seu passaporte vai dizer: olha, ele é brasileiro, ela é brasileira, vem de lá. Alguns alemães, né? Mas olha para o seu passaporte. Isso vai dizer da sua origem, o que rege, qual é a sua cultura. Mas o que Pedro está nos ajudando a entender aqui é que quando nós somos então essa comunidade, nós somos pessoas cuja a nossa nacionalidade é o reino dos céus. Eu não sou mais brasileiro. Eu passo a ser então um cidadão dos céus. Isso é que define quem eu sou. Ou seja, não deve ser mais a cultura brasileira que deve me influenciar mais do que a cultura do reino. Isso muda a nossa história. A nossa condição então deve ser como peregrinos. Nós precisamos cada vez mais nos ver como cidadãos dos céus. E para fazer isso, gente, você consegue responder quais são os valores do reino de Deus? Qual é o sistema que Deus propõe para a humanidade? Porque você é um cidadão dos céus. Você deveria saber. Paulo usa outra expressão, embaixadores do reino de Deus. O embaixador sabe as regras, os mandamentos, os ensinos. Esse é o nosso desafio como comunidade. E por último,
importante. Somos peregrinos, porém ele coloca o seguinte para nós, Pedro. 1 Pedro 2, de 9 a 17, nós estamos estudando. Respeitem todas as pessoas. Não só os cristãos. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos da fé. Essa comunidade. Amem. Amar é muito mais do que palavras, muito mais do que uma ação apenas humana, mas amar de todo o coração. Temam a Deus e respeitem, no caso deles, o imperador. No nosso caso, as autoridades que estão sobre nós do país. Respeitem também as regras do país. Sejam peregrinos, mas vivam como pessoas que respeitam os outros, temem a Deus, amam-os a fé e respeitem as leis do país. Isso como princípio de como nós devemos viver. Porque vejam, nós não somos os personagens de Walking Dead. Nós não somos zumbis. Um cristão não é um ser virtual. Não é um ser descolado da realidade. Não é um ser alienado. O cristão apenas tem a origem dos seus valores no reino de Deus. Mas ele vive no mundo, trabalhando aqui, servindo pessoas aqui na terra, como qualquer outra pessoa, mas regido pelos valores do reino de Deus. E a minha pergunta para nós encerrarmos a nossa conversa hoje é: como você está hoje? Em que ponto você parou? No seu all-in? No tudo que você pode dar? No tudo ou nada? Então onde você foi? Você tem chegado a esse ponto da comunidade? Veja o que o salmista, o Salmo 119, de 1 a 10 diz: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo que eu faço, tudo que eu faço. E de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subo ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali, a tua mão me guia. Ainda ali, tu me ajudas. Uma comunidade é formada por pessoas que não conseguem fugir de Deus. Eu não sei quantos já viveram essa experiência. Eu já tentei fugir de Deus. Como eu disse, a pergunta para mim era: até quando você vai fugir de mim? Mas é impressionante que eu tentava fazer várias coisas e não dava certo. Todo mundo fazia, meus amigos faziam, por que eu não consigo? Por que as coisas emperram? E eu tento imaginar o que o salmista, o que Davi vivia quando ele escreveu isso. Talvez ele tentando fugir de Deus nas cavernas, em qualquer lugar distante, onde não tinha ninguém, onde nenhum som chegava, onde não tinha possibilidade de comer, de beber água, ou com muita fartura, se escondendo atrás de palácios, atrás de ouro, atrás de tantas coisas, de exército, tentando ocupar a sua vida com tantas coisas para distrair o sofrimento, para não perceber que Deus estava chamando. Talvez ele tentando fugir das coisas mais assim, propícias para estar distante de Deus. Mas no fundo Deus ainda estava ali. Ei, até quando você vai fugir de mim? Eu não sei como você está hoje. Mas Deus está formando. Me permite usar essa expressão. Deus está formando um time. E Ele está chamando você pelo nome. Quando eu jogava futebol ainda na infância, como era bom o técnico falar meu nome e dar a camisa 9 para mim. Puxa vida, saí assim do banco ali, naquele vestiário, correndo, cara, eu vou ser o titular hoje. Deus está
chamado você pelo nome. Isso passa por uma série de treinamentos, curas, tratamentos. Não pare no começo. Deixa Ele fazer a obra. Deixa Ele restaurar sua vida, sua família, seu relacionamento com aqueles que são da fé e seu relacionamento com o mundo. Ele não quer parar no primeiro estágio. E hoje eu convido você a cantar essa música que nós vamos cantar. Vem do Senhor, minha vida feliz. Se você não tomou essa decisão ainda, quero te dizer que o fato de você estar aqui tem a ver com essa voz de Deus que não desiste de você. Mais interessado do que você, de se curar, de tirar as dores que está aqui, é Deus querendo curar você. E olha, por experiência própria, Ele é muito mais forte do que você, mas muito mais poderoso. Ele te conhece muito mais do que você mesmo, Lucas. Nós colocamos o nome nessa série de All In, porque quando a gente dá tudo nosso, a gente vê que não é suficiente. Aí a gente precisa dar força dele. Mas é um passo de fé. Nós temos que entrar no caminho. A gente tem que começar a pisar. Na trilha que nós fizemos, eu não sabia se eu ia dar conta de 3 dias de trilha. Mas eu li um passo de cada vez. Primeiro, segundo, terceiro. Não sei se eu vou cair naquele precipício. Tivemos que passar, depois eu mostro para vocês o vídeo que está no Facebook. Tive que subir uma pedra chamada Cavalinho, que não tinha nenhuma amarração. Abismo lá embaixo. Eu vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir. Mas a história cristã tem mostrado que aqueles que colocam os pés, Deus cuida até o fim. Até o fim, Ele vai com você. Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Como eu quero ver você e a mim transformados, restaurados por Deus, sabe? Nossa vida pessoal, nossa família, nossa vida de fé comunitária. E na semana que vem vamos falar da nossa profissão. Então eu convido você, feche seus olhos. Fala, Senhor, eu vou dar o primeiro passo, ou o segundo, não sei em que fase você está da jornada. Mas fale, Senhor, olhe, tudo ou nada. Fale com Ele do jeito que você conseguir, as suas palavras. Ele te conhece. E eu vou orar com você nesse momento. O Senhor está nos procurando, Pai. O Senhor está atrás de nós. Às vezes nós queremos fugir. Às vezes a gente até escolhe um caminho errado, sabendo que está errado, só para ficar longe do Senhor. Às vezes nós nos ocupamos de trabalho, de presentes para nós, de relacionamentos, até mesmo com pessoas que não param de falar, para ver se isso sara, ou pelo menos nos dá tempo para nós pensarmos as nossas dores. Senhor, hoje o Senhor está nos chamando para não mais fugir de Ti. Vem aqui, Senhor. Pega a nossa mão, porque nós temos medo. Nós temos medo da dor. Nós não sabemos se isso vai afetar demais aquelas pessoas que nós amamos. Às vezes a gente tem medo de perder conforto. O Senhor tem coisas tão melhores, tão mais especiais. Cura a nossa alma, cura nosso coração, cura a nossa família, cura a nossa vida na comunidade de fé. Nós passamos a assumir, ó Pai, essas coisas. Que nós comecemos essa caminhada, essa trilha, essa travessia, e nós não paremos, não desistemos. Nós não queremos desistir conforme as dificuldades vão surgindo.
entregando